Hoje a gente vai receber aqui, claro, eu tenho ao meu lado esse prodígio dos negócios, Davi Braga. Tudo bom, Davi? Boa noite, meu querido. Sempre um prazer estar aqui. Como é que tá? Tô feliz pra caramba. Hoje é um dia especial pra mim, né? Hoje é um dia especial e eu já vou de antemão apresentar, porque o nosso convidado de hoje é escritor, educador, investidor, conferencista, apresentador de TV e podcaster. Sim, é reconhecido publicamente como autoridade e influenciador em nova economia e startups. Especialista na relação empreendedor-investidor, foi premiado por 4 vezes como o maior anjo investidor do Brasil pelo Startup Awards e também é top 3 do IBEST em economia e negócios. É isso mesmo, João? Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, muito bacana estar aqui, muito obrigado, boa noite a todos vocês, obrigado Davi, obrigado Eric, bom demais. Hoje, oficialmente, né? Da última vez você apareceu de surpresa. Da outra vez eu apareci rapidinho, mas foi muito bacana e ficou marcado aquele dia e eu disse, eu vou voltar e tô aqui. Muito bacana, hoje a gente vai conversar aí com... Bom, temos aqui empreendedores homens e também teremos uma mulher aqui, temos diferentes tipos de negócio para conversar. Qual que você vê hoje a maior dificuldade para o empreendedor brasileiro, assim? Porque nunca vem notícia boa, né? A gente sempre é mais taxação, juros abusivos. Como que você vê o cenário hoje aí para quem quer colocar dinheiro na rua, ao invés de deixar lá no CDB rendendo? É o que eu faço, né? Eu invisto em capital produtivo, né? Que é o que os empreendedores desse país, que carregam o país nas costas, fazem. Mas empreender, em linhas gerais, empreender não é uma corrida de 100 metros bem rápida, né? É uma jornada, é uma maratona cheia de obstáculos. Então, empreender no Brasil é mais difícil do que empreender em outros lugares, mas quando a gente tem um lugar com muito problema, é aí que você consegue se diferenciar e quando você consegue resolver esses problemas ganhando dinheiro. Então você ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, que é o que a gente faz aqui no Brasil. Então assim, ao passo que tem bastante problema, bastante coisa que você falou, por outro lado, é o copo meio cheio, né? Porque se tem muito problema para resolver, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Muito problema também moram oportunidades ali, não é? Bastante oportunidades, bastante... É o jeito, dá pra você olhar aquela oportunidade, dá pra você olhar aquele problema e dizer, cara, eu vou enxergar algo diferente aqui. Eu vou fazer coisa que ninguém quer fazer. Porque, geralmente, o empresário brasileiro, ele foge de problema. Ele quer logo dar um fim no problema. O empreendedor que está nos assistindo aqui, ele enxerga aquele problema como uma oportunidade, como você disse. Ou seja, ele busca por problema para ganhar dinheiro com o problema. Então, é assim que se faz, né? Então, um lugar que tem muito problema, para uns pode ser ruim, para outros pode ser muito bom. Tem até uma história bem antiga, que eu adoro, de 2 vendedores que foram lá para a Amazônia, logo lá atrás, e 2 foram vendedores de sapato. Chegando lá, tomaram um susto, né? Porque ninguém usava sapato, os índios. Aí foram pro telefone ligar pra fábrica. Um ligou e disse assim, ei, vou embora daqui porque ninguém vai comprar meu sapato. O outro ligou e disse assim, ei, manda mais um caminhão porque eu vou vender pra todo mundo aqui. Fantástico. Então o que é isso? Um olha de um jeito, o outro olha de outro. Isso é empreender. Então muita gente olha assim, é ruim, não vou empreender, vou embora do país, vou pra um país não sei o que. Vai quebrar a cultura. Mas cara, outros vão dizer assim, eu vou pegar isso daqui e vou correr atrás. E puxando essa linha, como é que a galera faz pra ter essa visão diferenciada, onde a maioria tá vendo problemas e encontrar uma oportunidade? Você sabe que 71% dos empregos do Brasil são gerados pelos pequenos empreendedores, né? Pelas micro e pequenas empresas. Então isso é incrível. A galera que assiste a gente são pequenos e médios empreendedores. E eles estão olhando pra vários problemas e veem vários problemas. E como é que ele faz pra converter, pra traduzir esses problemas em oportunidades? Cara, tem uma questão de mentalidade. Antes de trás de cada CNPJ tem um CPF, né? E o CPF tem que ser fortalecido. O cara tem que ter uma mente forte. O cara tem que pensar que consegue. De verdade, isso existe. Não é teoria, não é bullshitagem, não é só pra dizer, isso não funciona. Funciona. Se você tem uma mente fortalecida, se você se estrutura
psicologicamente para fazer negócio, você enfrenta qualquer coisa. Porque quem disse que ia ser fácil? Né? Então, não vai ser fácil. Se o não você já tem, vamos trabalhar o sim. Então, você se estrutura mentalmente para isso, você se prepara para isso. Então, a sua pergunta é bem nessa linha, né? É a mentalidade do empreendedor de saber que não vai ser fácil. Então, ele já sabe que o não ele tem e ele vai buscar o sim. Existe uma técnica muito usada que são 30 não para um sim. Então, você recebe 30 não primeiro para depois ter o seu sim. Mas, João, eu recebi 40. Cara, relaxa. Vai dar o sim, uma hora vai dar o sim. Então, se aí tem cara com 3 não já desiste, tá errado. Porque são 30, entendeu? Então, você tá recebendo 10 não, tá errado. São 30. Aí falta a persistência, a vocação mesmo. E claro, muitas vezes também tem essa questão de não tá no DNA dele. É melhor ele empreender dentro de uma empresa. Tá. Né, do que ele realmente tomar risco. Porque às vezes o cara também não tem capacidade emocional de tomar risco. Segurar a barra, né? Tem gente que é meio conservador mesmo. É conceito, é jeito de ser, né? Exato, não, mas tem a mentalidade trabalhadora, a mentalidade, né, do cara que é produtor, a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do investidor, são mentalidades completamente diferentes. A famosa personalidade, cada um tem a sua, né? Exato, então tem gente que nasceu pra vender hora, pô. Tá tudo certo e tá feliz com isso e faz a reserva dele e vende a hora dele. Só que só tem um detalhe, a hora é limitada. A gente só tem 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho. Não é possível que a gente aguente trabalhar mais de 14, 15. E aí, você vai ganhar limitado? Eu prefiro ser convexo, eu prefiro ganhar ilimitado e ter um risco limitado, que isso é um outro engano. As pessoas acham que empreender é o risco total. Não é. É convexidade na veia. Ou seja, se você entende que você não quer ficar limitado, por exemplo, um médico, o cirurgião, ele é limitado, porque ele ganha muito dinheiro, mas ele tem só tantas cirurgias por mês que ele consegue fazer, não consegue fazer mais do que aquilo, é humanamente impossível, tecnicamente impossível. O empreendedor não tem esse limite, sacou? Ele pode ganhar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, por outro lado ele não tem nada garantido. Então isso é uma mentalidade diferente. Agora, o cara que muitas vezes está empregado, muitas vezes é um empresário escravo do seu próprio negócio. Eu chamo isso de uma corrida do rato, que é trabalhar, pagar suas contas, ficar sem dinheiro, ficar desesperado, sabe a corrida do rato? Ficar ali, bum, 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 por quê? Ele tá escravo daquilo. Ele vive pra fazer aquilo, acorda de manhã, faz a mesma coisa, de noite a mesma coisa. Assim, cara, se você é empresário e pensa assim, e faz isso, você tá errado. E como é que muda? Porque eu tenho certeza que tem uma galera que tá aqui, que tá acompanhando a gente, que tá pensando assim: eu tô me identificando com isso. Eu trabalho, quando chega no final do mês, falta grana, eu tenho que trabalhar. E qual que é a ação que pode ser feita, tipo, imediatamente? Fazer o dinheiro trabalhar pra você, Davi. Fazer o dinheiro trabalhar pra você, não é você trabalhar pelo dinheiro. Quando você trabalha pelo dinheiro, você tá na corrida do rato. Se você espera o final do mês para ganhar o dinheiro, ou se você mesmo é empresário e fica ali louco e pagando as contas e só pagando boleto cara, porque você tá trabalhando pelo dinheiro e não o contrário. O que a gente tem que fazer é buscar alternativas para fazer esse dinheiro trabalhar para você. E tem várias estratégias para isso. A gente pode ao longo aqui do programa contar algumas, até porque eu posso até ajudar quem nas perguntas também. Perfeito. Porque esse é o segredo e essa é a mentalidade atual de investir. Que na verdade, João, eu não posso investir porque eu não tenho dinheiro. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Entende? Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então você tem que administrar quanto você gasta e não quanto você ganha. Quanto você ganha, você tem que ganhar cada vez mais. Então você não pode ser limitado quanto você ganha. De novo, a convexidade. Então, se você consegue estruturar a sua empresa para ela trabalhar para você, para ir não você por ela, acabou. Aí eu ganho, aí existe a prosperidade, né? Que é a abundância, onde você faz. Como é que faz isso? Primeira regra, servir. Quando você quer servir, quando você não quer só vender, você quer servir, as coisas acontecem. As coisas começam a prosperar para você de uma maneira incrível. Então parece teoria de novo, mas não é. É a prática de um cara que investe hoje em mais de 1.700 empresas. Uau. Cara, o maior venture capital que a Bolsa Nova, né? A Bolsa Invest, hoje é a maior venture capital da América Latina e ela é a 14ª do mundo. Então tem uma brasileira, uma empresa de investidora, a gente investe em 500 empresas americanas. Então assim, a gente é gigante no número de investimento, entende? Não pode não ser... E temos mundiais, né? Não só brasileiros. Não é só, então eu tô falando assim, imagina quantos empreendedores eu me relaciono. Então o que eu tô te falando não é teoria, é o que eu vejo na prática. Fantástico. Então é o que eu tô me relacionando com esses empreendedores. Ô, Eric, eu acho que você vai concordar comigo de que
todo mundo que tá por aí falando de empreendedorismo, a gente acaba compartilhando o filé da nossa vida. Então a gente conta a nossa jornada de sucesso. Isso. E hoje foi interessante que eu encontrei eu fui no médico e tava esperando lá, conversando com o cara, falei pra ele, sou empresário, sou empreendedor, compartilho conhecimentos nas redes sociais, educação, tudo mais. Ele olhou pra mim e falou, cara, eu me sinto um bosta. Por quê? Ele falou, porque eu quebrei. E parece que eu sou o único que quebrei, porque eu não vejo ninguém contando a história de fracasso. E parece que eu sou o único ET, e eu acho que sou eu. Ele até me contou uma frase que eu pirei com isso, ele falou assim, eu não quebrei, não é a primeira vez que eu quebrei, é a terceira vez que eu quebrei. Aí ele falou assim, ó, minha esposa me disse uma coisa, que se um barco afunda 3 vezes, chegou a hora de você parar de culpar o mar e você começar a assumir que o problema é do capitão. E eu contei pra ele, não, cara, todo mundo tem sua história de fracasso. E é um problema, porque a gente se compara muito nas redes sociais. As pessoas que estão nos bastidores comparando a vida com o palco dos outros. E no palco a gente só apresenta o que a gente quer. A gente não vem aqui contar desgraça, a gente vem aqui contar coisas positivas. Você concorda com isso? Concordo plenamente. A gente só mostra... É porque o fracasso ele não vende, né, Davi? Eu acho. Não é sexy, né, velho? Exatamente. Mas é o importante. É importante que a gente compartilhar isso justamente para, como você disse. Você falou isso eu não lembro qual foi dos programas. Eu acho que foi o do Alfredo. Que vocês estão com o programa número qual aqui? Ixi, aí é uma boa pergunta. Ponto? Eu perdi as contas. Mas aqui a produção vai puxar aqui no... Pergunta difícil. Cara, você meteu uma hora dessa. Mas você falou uma coisa bacana que ficou marcada na minha cabeça. Você falou, não importa se você tem 20, você tem 30, você tem 40, você tem 50 anos e você só fracassou, ainda dá tempo de você criar algo novo que vá prosperar, né? Então, sempre é tempo, né? A gente até usou o exemplo do Roberto Marinho, que é o exemplo mais conhecido, que foi o cara que fundou a TV Globo com mais de 60 anos de idade. Tem vários exemplos de KFC, empreendeu depois do McDonald's, Ray Kroc. Esses caras. Empreender não tem idade, né? Você tem um livro que fala sobre isso. É que temos aqui um cara que é prodígio também, né? Ela falou quantos programas? Acho que foi 16. 26 programas? 26, uau. Caraca, a gente tá bem, pô. Não é? Tamo vivo. E eu amo isso aqui. Por mim a gente faz 1 milhão. Não, e vamos fazer. Antes da gente começar com os convidados, eu queria então que aproveitasse dessa oportunidade pra você falar um pouco dessa tua jornada, mas não sobre a ótica do sucesso, sobre a ótica do fracasso. Pra que as pessoas que estão em casa consigam se identificar com você e visualizar que eles também passaram por situações de que vocês, muito bem-sucedidos, nós, muito bem-sucedidos, passamos por uma história também de dor, de dificuldade, de fracasso. Bom, as redes sociais, elas enganam bastante, né? Muitas vezes o cara posta só alegria, né? Justamente porque não quer mostrar vulnerabilidade, não quer mostrar o lado de aperreio da vida dele, porque, de novo, isso não vende, isso não atrai. Mas eu acho o contrário. Eu acho que essa vulnerabilidade, essa humildade, ela conecta, né? Então, o que você está perguntando, Davi, é exatamente o que eu venho mostrando, né? Assim, cara, não foi fácil. Quem vê foto não vê o filme todo. Só vê a foto, não vê o filme todo. Então, assim, a jornada de um empreendedor, ela tem altos e baixos, uma montanha-russa, e não foi diferente comigo. Então, eu já tive várias situações que eu tive que recomeçar, refazer. E o que eu fazia nesse momento, até para quem está assistindo e está nesse momento de dificuldade, inclusive financeira, eu não ficava culpando os outros, aquilo que vocês que vocês já falaram aqui, a história da autorresponsabilidade. Se errou, o problema é meu, mas foi o cara que te enganou, cara, esquece esse cara, velho, você vai ficar com a sua cabeça focada onde não deve. Então para de culpar os outros, a responsabilidade é sua e olhe pra frente. O que é que você vai fazer com o passado? É deixar pra lá, botar debaixo do tapete? Não, você vai esperar, você vai buscar um novo caminho, vai mudar de ambiente, vai buscar um novo caminho para resolver o pra trás. Porque não dá para você ficar focado nisso. Eu chamo isso de nível de consciência, né? Quando você fica numa consciência 1, você fica ali olhando para aquele problema e fica, como é que eu vou resolver isso? Ai, meu Deus do céu, eu tô aperreado. Quando você fica assim, você não sai do problema. Então, olhe o seu problema como um tabuleiro de xadrez ou dama. Sabe o tabuleiro? Branca e preta? Eu tô aqui do lado da branca, o cara tá do lado da preta. Quem é o outro lado? É o problema. Caraca, é a situação. muito bom. Então, imagina o seguinte, aí o lado de lá te bota numa situação difícil. Te dá um cheque, te dá um checkmate lá e tal. O que é que você faz? Você bota a mão na cabeça e agora? O que é que você tem que fazer? Você tem que se levantar
Você tem que respirar, porque quando você respira, seu cérebro funciona. Você oxigena. Então você respira, você olha por cima o tabuleiro e não por onde você está olhando. Você muda de lado, que eu chamo de mudar a perspectiva, e olhar pelo lado do problema para você. Caraca, legal. Quando você faz isso, cara, você acha saídas, você oxigena seu cérebro, você consegue ver coisas que você não via. Então dica número 1, não fique chorando o problema. Fantástico. Se ficar chorando o problema, você não sai dele. Regra número 2, não culpe o mundo ou terceiros. Regra número 3, olhe por outra perspectiva. Regra número 4, mude para outras coisas, faça dinheiro novo para pagar os velhos. Agora, cuidado para não colocar dinheiro bom em dinheiro coisa ruim, porque ficar insistindo é diferente de persistir. Porque o cara insiste naquele problema, insiste naquela empresa, insiste naquele negócio. Quando que, na verdade, aquele negócio já devia ter morrido há muito tempo. Ele devia estar em outra coisa. E aí, João, qual é a saída para isso? Mudar de ambiente, cara. Porque muitas vezes você tá num grupo de amigos errado, ou antigo, que não te leva para cima, não te traz prosperidade, não te fala a coisa que você precisa aprender. Você tá em mesas erradas com gente pior que você. Quando que você tem que estar com gente melhor que você. Então, sabe, são várias coisas, Davi. Não é uma coisa. São várias coisas que eu procurei fazer na minha vida e deu certo. Então eu fui crescendo, fui desenvolvendo a partir dos meus erros, cada pedra no meu caminho, construir uma ponte, né? Construir uma estrada para poder crescer. Então, não foi fácil, mas aqui estou.